Opa, boa tarde pessoal. Meu nome é Jaconias, sou aluno da UPAP e vou explanar um pouco para você sobre a doença de Parkinson. Então, essa doença, ela é uma doença do sistema nervoso central e afeta a capacidade do cérebro de controlar os movimentos. A doença recebe esse nome em homenagem ao Dr. James Parkinson, que foi o médico que primeiro a descreveu. O grupo mais afetado dessa doença são pessoas do sexo masculino com a partir de 60 anos de idade, sendo em raros casos com indivíduos de 40 anos. Caracteriza pela destruição dos neurônios, levando à escassez da dopamina no sistema nervoso central e, consequentemente, a um distúrbio dos movimentos. Os sintomas começam a surgir quando 80% dos neurônios são destruídos. Alguns fatores de risco que podemos citar, que são a idade, a história familiar, traumas do crânio, contatos com substâncias químicas. E no caso dos sintomas, ela se divide em duas partes, que são os motores e não motores. No caso dos motores, ocorre quando o paciente encontra em repouso e melhora quando ele está em movimento. E nesse caso começa com pequenos tremores nas mãos, que não são visíveis no início. E com o passar dos anos, vão passando para outros membros. Temos também a rigidez muscular, que ocorre quando já está um pouco na fase avançada da doença, que progride com o passar dos tempos também. Tem também a estabilidade postural, que o paciente ele começa a andar curvado e tem riscos de queda. Outros sinais e sintomas do Parkinson, que são a perda da expressão facial, redução no piscar dos olhos, aumento da salivação, visão borrada. Então, no caso dos sintomas não motores, está relacionado entre as alterações neurológicas, como demência, alteração do sono, depressão, ansiedade, memória fraca, alucinações, psicose, entre outras. Como a pesquisa que eu fiz, eu descobri que nesse caso a doença de Parkinson, ela não tem cura, porém os médicos eles fazem o tratamento medicamentoso a fim de controlar os sinais e sintomas. Mas quando está em estágio avançado, na forma severa dessa doença, é recomendado uma cirurgia. Nesse caso, os cirurgiões implantam estimuladores elétricos em áreas especiais do cérebro do paciente, a fim de ajudar a controlar os movimentos. O diagnóstico dessa doença é realizado com base no histórico médico do paciente, na revisão de seus sinais e sintomas, além de exame neurológico e físico. Também é pedido, no caso aí, os médicos pedem para fazer os exames de imagem, que é a tomografia cerebral e a ressonância magnética, para confirmar ou não se esse paciente tem essa patologia. É isso aí, pessoal. Foi uma explanação pouca, mas acho que deu para entender um pouco sobre a doença de Parkinson. Muito obrigado, até a próxima.